Quantos se lembram da história de José? José tem uma história muito bonita e que deve ser analisado. Muitas coisas que ele passou. E nós vamos fazer uma análise nessa noite. E eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos e algumas lições que nós tiramos com a vida de José. Veja que o sucesso, ele deixa pista. Você não tem que inventar a roda. Você só precisa fazer a roda girar. Querer inventar a roda é insanidade, é loucura. Porque você já está feita, já está pronta. É só você fazer essa roda girar. Mas muitas pessoas se perdem na sua soberba, no seu excesso de confiança, por achar que é muito maior do que ele é. E de fato, a Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, Paulo vai dar um conselho para nós. Romanos 12, 3. Ele vai dizer assim, preste atenção: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês, escute só, que não se achem melhores do que realmente são. Não se achem melhores do que realmente são. Deus, Ele já nos fez mais do que vencedores. Temos uma promessa sobre as nossas vidas. Há bênçãos que foi disponibilizada para as nossas vidas. Você não é derrotado. Você não é um fracassado. Você é mais do que vencedor. Jesus Cristo venceu e entregou para você. Você é mais do que vencedor. Todas as necessidades que você tem como ser humano, Jesus já entregou para você. Deus já liberou para você. Só que você e eu temos que tomar posse disso. Precisamos tomar posse. Por exemplo, quando alguém tem uma herança, é deixado, se você pegar e vem a óbito e você tinha um pai, que o pai tinha bens, vai estar lá, destinado a você. Aquilo já é seu, pertence a você. Só que você tem que o quê? Ir lá e tomar posse daquilo. E para que você possa tomar posse daquilo que é seu de fato, você vai ter que seguir alguns trâmites. É o processo legal que você vai precisar executar. Então você vai ter que ir até o advogado, até o juiz, até o cartório, para requerer aquilo que pertence a você. Porém, se você ficar na sua vaidade, não, o que é do meu pai é meu, eu tenho isso, eu tenho riqueza, eu tenho aquilo outro, não sei o quê. Mas você já tomou posse? Porque se você ainda não tomou posse, ainda não é seu. Você precisa tomar posse daquilo. E para isso você precisa seguir os trâmites, seguir o processo, até que aquilo esteja sob a sua posse. Que você possa usufruir daquele benefício que era de direito seu. Porque senão não vai valer a pena. E é nesse caso que muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade de tomar posse daquilo que era direito seu. Porque essas pessoas, elas ficam assim, é meu pai me deu, eu sou mais do que vencedor, eu sou abençoado. Mas essas pessoas, elas cruzam os seus braços. Elas não saem do seu conforto. Ela não sai do seu descanso para ir até o lugar aonde está aquilo que é direito seu por herança e tomar posse. Fica muito confortável
confortável na sua vida, acreditando que um dia vai vir um advogado, o juiz, o pessoal do cartório na sua casa e fala assim: isso aqui é seu, pertence a você. Não, você tem que levantar e ir atrás daquilo que é seu, daquilo que é direito seu. E vai ter alguns momentos que vai dar um trabalhão, vai ser uma dor de cabeça, um desafio muito grande para você. Mas se você for persistente, tiver resiliência, suportar as adversidades, romper as barreiras, vencer as dificuldades, vencer a dor, porque no mundo nós temos dor, e Jesus não enganou para nós, ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tem dor, tudo que você faz, tudo que você quer, seus projetos, tem dor, são desafios. O que difere uma pessoa da outra é que uma pessoa ela vence aquela dor e ela se torna vencedor. Outras pessoas preferem cruzar os braços, se conformar com o pouco e perdem para a dor. Mas a dor todo mundo vai ter. O que difere o campeão, aquele que está correndo lá na maratona, o campeão, aquele que vence daquele que perde, é porque um venceu a dor. Talvez teve dores mais intensas do que aquele que perdeu. Só que aquele que perdeu, ele desistiu, ele parou, ele não quis ir além daquilo que ele poderia, não quis treinar mais sério, se preparar melhor emocionalmente para as adversidades, ele parou pelo caminho. Ele desistiu. Alguns até pararam no meio do caminho por inveja, por mágoa, por complexos de inferioridade, não quiseram tratar, e tendo o potencial para vencer. Perdemos oportunidades na nossa vida porque nós achamos que somos melhores do que merecemos. Somos melhores. Não, eu sou melhor. Eu não posso aceitar qualquer coisa. Eu sou melhor. Eu tenho que estar no pódio. Eu nasci para reinar. Eu nasci para ser rei. Eu não posso passar pelo vale. Eu não posso passar pelas dificuldades. Eu sou filho do rei. Eu tenho que nascer, tem que estar em berço de ouro. Sim, é o seu alvo final. Mas você vai ter que passar pelas dificuldades. Você vai ter que entender que você tem a bênção, você tem uma herança, mas para que você possa tomar posse, você vai passar por um caminho, e esse caminho talvez seja longo, desafiador, com muitos problemas, dificuldades. Mas se você permanecer firme em Deus, nos fundamentos, nas orientações, nos valores que Ele deu a nós, continuar caminhando, seguindo em frente, olhando para o monte, para o alto que vem o teu socorro, mas hoje é mais amanhã, você vai chegar lá. Aí a gente pega e para e olha para a vida de José. Deus havia dado uma promessa para Abraão. Essa promessa, ela passa para Isaac, e essa promessa passa para Jacó. Mas veja que Isaac, ele tem 2 filhos, ele tem Esaú e tem Jacó. E Deus fala assim: o maior, o menor, o mais novo vai comandar, vai se sobressair sobre o mais velho. Porque Deus, ele não vive no tempo, nós vivemos no tempo, mas Deus, ele está na eternidade. E ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. E ele percebeu que Esaú era uma pessoa que não iria se tornar íntimo de Deus, que Esaú iria confiar nas suas próprias habilidades,
na força do seu braço, na sua inteligência. E preste atenção como que se ligam os traços. Naturalmente, a pessoa que nascia, que era o mais velho, era o primogênito, ele recebia a herança, a maior parte da herança, e ele era aquele que seria detentor da bênção. Só que ele desprezou essa bênção. Ele pensou consigo, falou assim: eu sou melhor, eu sou bom, eu sou tal, eu vou ser o patriarca, eu vou ser o herdeiro disso tudo aqui, porque eu sou forte, porque eu sou inteligente. Eu não preciso depender de Deus, eu não preciso buscar a Deus, conhecimento em Deus, eu não preciso de conselho de Deus, eu sou talentoso, vai dar certo. Só que a Bíblia diz que Deus, ele resiste o arrogante, mas ele dá graça ao humilde. Ele aconselha o povo de Israel, fala assim: não vai dizer que é pela força dos teus braços que você adquiriu essas riquezas, bens, posses, bênçãos. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para você adquirir riqueza, para que você prospere. O meu emprego eu consegui porque eu tenho conhecimento, eu sou bom e aquilo outro. E se Deus não te desse sabedoria, e se Deus não te desse saúde, e se Deus não colocasse aquela pessoa no teu caminho para abrir portas para você, como seria? É depender de Deus. Perdemos a oportunidade porque achamos que somos melhores, que não precisamos de Deus, não precisamos nos humilhar, que não precisamos caminhar, trilhar, lutar pelos os desejos da vida. A Bíblia fala em 1 Coríntios que Deus colocou uma porta aberta. Paulo diz: Deus colocou para vocês uma porta aberta e oportuna, mas há adversários. Os adversários virão. Você acha que vai ser fácil? Eu vou chegar, eu quero ter prosperidade, eu vou ser próspero, eu quero ter um casamento abençoado, eu vou ter um casamento abençoado, do dia para a noite, sem nada, sem ter critério, sem avaliar coisas, sem lapidar as adversidades do relacionamento, do casamento, porque são pessoas diferentes. Ninguém é igual ao outro e precisa se lapidar até entrosar-se. Tudo é um trabalho a ser feito e que às vezes leva um tempo para que aquilo possa se ajustar e você chegar no lugar aonde foi proposto o seu coração. Esaú despreza: não preciso, eu sou bom. Ou mais hoje ou mais amanhã vai dar certo. Vai dar certo. Ou mais hoje ou mais amanhã vai dar certo. Enquanto isso havia o seu irmão Jacó que estava louco, enlouquecido pelas bênçãos de Deus, pela primogenitura. Ele queria só que o seu pai abençoasse ele. Ele queria que o seu pai dissesse: meu filho, você vai ser abençoado. Ele queria a promessa de Deus para a vida dele. E quando ele arma toda aquela situação, todo embaraço, acabou que ele queria tanto que ele agiu com as suas próprias mãos, e ele teve que pagar um preço muito grande para que ele pudesse alcançar o que havia sido proposto no seu coração. Mas antes mesmo dele nascer, já havia sido determinado por Deus que ele seria. Porque Deus sabia que ele seria um homem que dedicava a Deus, que queria se dedicar ao que era certo, que teria perseverança para aguentar as dificuldades, as adversidades da vida. E assim ele teve que pagar um preço muito caro por aquilo. E em alguns momentos ele foi enganado, mas ele percebeu que ele também era falho, que ele enganou, que ele trapaceou, e que era preciso relevar algumas coisas, perdoar pessoas, abrir o coração e se conectar para Deus. Agora vem uma nova geração, os filhos de Jacó, e ele tem ali vários filhos, 12 homens.
que seriam um deles, o detentor de carregar a bênção maior, de líder, de conduzir a família. Tinha ali um outro filho que naturalmente entre os homens seria o primogênito, Rubem. Mas só que Rubem era outro que se achava, cuidado, que você se acha bom e pode ficar de fora. Ele se achava bom, eu sou o Rubem, eu sou o primogênito de Israel, de Jacó. Eu não preciso de conselhos, eu não preciso daquilo outro. Age com as suas próprias mãos, macula o leito do seu pai, ele trai o seu pai com a própria concubina de seu pai, e ele abandona, ele larga de lado, despreza a bênção de Deus, as orientações de Deus. Deus ele fala para Josué, fala assim, Josué, você quer vencer em tudo que você fizer, no seu casamento, no seu negócio, nas tuas finanças, na tua liderança, na sociedade, com as pessoas, você precisa meditar dia e noite na minha palavra. Essa palavra, essas orientações precisam estar no teu subconsciente, dentro de você, para que você possa fazer o que é certo, fazer o que é correto. Medita nela dia e noite. Rubem, Levi, Simeão, Issacar, Zebulon, nenhum deles se interessaram por isso. Mas José se interessou pelo conhecimento que o seu pai tinha. Queria aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus, entender mais de Deus. O penúltimo filho a nascer dos 13, quem ainda viu uma mulher, Diná, o penúltimo dos filhos, ele se interessou. Enquanto os outros filhos estavam carregando, não, eu sou o sucessor direto, eu que vou tomar posse daquilo outro, não sei o quê. Eu vou depender das finanças, dos recursos, daquilo que eu conquistar. José estava lá, eu vou depender de Deus, daquilo que Deus me entregar, daquilo que Deus fizer para mim. Eu quero conhecer a Deus, eu quero aprender como é Deus, o que Deus quer de mim. Meu irmão vai ser um líder, como que eu vou me comportar como um liderado diante de um líder, de um homem que vai levar a herança, a incumbência daquilo que Deus estabeleceu para a nossa linhagem, para a nossa geração. Ele estava interessado. Aconteceu que José foi o penúltimo filho a nascer, e o seu pai teve ele na velhice, já bem avançado de dias. E quando um pai ele tem o seu filho já com avançado de dias, ele já lutou muito pela vida, conquistou muitas coisas, então ele não vai impor tanto peso sobre o filho, porque o caçula já é mais manso, já não dá mais os mesmos castigos. Não estou dizendo que é certo nem errado, mas acaba relaxando, não dá tanta, porque já está com a cabeça um pouco mais fresca, já está mais, já fez tudo que a vida havia proposto. Então ele foi com calma com José, com cautela, e isso gerou raiva e ódio nos seus irmãos, porque os seus irmãos olhavam e percebiam que José era queridinho do seu pai, que José não teve os mesmos açoites, não tinha as mesmas correções que os seus irmãos mais velhos haviam tido. Para ter um agravante ainda mais, ele era filho de uma das mulheres de Jacó que ele mais amava. E tudo isso levou revolta para o coração dos seus irmãos. E os seus irmãos não trataram isso. E eu abro um parênteses aqui para dizer que se há uma revolta, se há uma dor emocional em você, você precisa tratar, porque isso vai ser prejudicial para você lá na frente. Isso vai impedir você de alcançar tudo aquilo que Deus ele quer para você, que Ele determinou para a tua vida, que Ele traçou para a tua vida. Eles eram filhos de Jacó. Um deles seria poderosamente abençoado. Ser abençoado é você ter uma proteção contra a crise,
contra qualquer adversidade, dificuldades da vida, porque você sabe que o choro ele vai durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer, porque Deus, Ele é contigo. Os irmãos ficaram revoltados, com ódio, com raiva, com rancor, mas eles eram filhos de Jacó. Deus havia mostrado para eles, por meio de Jacó, as dificuldades, as adversidades que o seu pai passou, o quanto ele foi enganado, o quanto ele foi trapaceado, o quanto ele enganou, ele perdoou, foi perdoado, ele tinha experiência, mas os seus irmãos, os filhos de Jacó, não olharam para o seu pai, não olharam para a experiência, a caminhada e a trajetória do seu pai, não davam ouvidos para as orientações do seu pai, e por isso desprezavam o conhecimento. E nos momentos em que eles passaram, que eles estavam na situação que um dia seu pai estava, e que todos nós um dia iremos estar, de confronto, de dificuldade, de raiva, de ódio, eles não souberam tratar, e foram arrastando esse ódio, foram arrastando essa raiva, ao decorrer dos dias, ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo. Mas José estava ao lado do seu pai, ouvindo, conhecendo de Deus, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, crescendo no conhecimento, crescendo na graça. A Bíblia diz: errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro para a sua vida, você não conhecer a Bíblia Sagrada, você não conhecer o poder de Deus, uma intimidade com Deus, porque os momentos difíceis virão, os problemas irão aparecer na sua vida, e se você não conhece a Deus, se você não conhece a promessa de Deus para a tua vida, pode ser que você passe uma tremenda dificuldade, como o pão que o diabo amassou. Seja impedido por você mesmo de alcançar todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Não seja feliz, porque você não conheceu a Deus, a sua palavra e a sua vontade no mais profundo e íntimo do seu coração. Acontece agora que eles estão com raiva, e na primeira oportunidade que eles tiveram, eles quiseram se vingar, porque Jacó amava mais José, Jacó dava presentes para José, ele tinha várias túnicas, vários presentes que os seus irmãos não haviam recebido, e ao invés deles canalizarem aquilo, ou perceber, eles simplesmente se enraiveceram, e na primeira oportunidade que eles tiveram, eles pegaram José, amarraram José e jogaram José no poço, queriam matar o seu irmão por inveja. E eu abro um parênteses para dizer que você pode ter certeza que há muitas pessoas que têm inveja de você, e elas vão querer fazer de tudo para te matar, para te ferir, para te deixar prostrado, te jogar num poço, para que você seja impossibilitado de chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas se você estiver conectado com Deus, a Bíblia diz que ainda que você esteja no mais profundo, ali Ele estará contigo. Ainda que você suba ao mais alto, ali Ele estará contigo, para te conduzir, para te guiar, para te abençoar, para que você possa ser tudo aquilo que Ele estabeleceu para a tua vida. Mas de repente um deles tem um lance e fala: não vamos matar, vamos vendê-lo para os nossos irmãos, os ismaelitas, que leve ele para bem longe, e ele leve ele como escravo. Ele sabia que uma vez eles vendido como escravo, ali nunca mais ele voltaria. Eles pegam, matam um animal, suja a roupa de José com o sangue do animal, chega diante do seu pai e mentem para o seu pai e falam assim: um animal matou, encontramos a roupa de José e provavelmente um animal matou ele. O seu pai fica desolado, triste, aborrecido. José tinha tudo para ficar com ódio, com raiva, com rancor, com mágoa, mas ele sabia que Deus estava no controle da sua vida, que um dia o jogo iria virar, que ele só precisava continuar sendo quem ele era,
uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Ele sabia que havia uma promessa na vida dele, e que talvez aquele seria o caminho que ele precisaria passar para que um dia Deus pudesse exaltá-lo. É levado como escravo para o Egito, ali fica muito tempo, muitos anos, mas ele sempre sendo uma pessoa honesta, sempre sendo uma pessoa humilde, entendendo, não, eu estou aqui no poço, eu estou aqui tendo que cuidar dos mais baixos, nos mais baixos escalão, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser leal, eu vou ser honesto, porque o ambiente independe do ambiente para mostrar quem você é. Você pode estar num lugar onde há pessoas perturbadas, pessoas atribuladas, mas você está em paz, porque a tua paz não vem da ausência de problemas, a tua paz vem de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz na sua vida. Ele passa a dificuldade, passa a adversidade, é humilhado, mas ele estava repleto com seus olhos, confiando em Deus, que Deus iria fazer o melhor, e que a melhor forma dele ser abençoado, dele ser promovido por alguém, seria ele dando o seu melhor. Ele entendia, porque ele havia ouvido o seu pai lhe ensinar, que sempre perdoar, que confiar em Deus. Ele havia se conectado com o seu pai e havia percebido que o seu pai foi enganado, que tentaram enganar, tentaram escravizá-lo, mas Deus honrou ele. Deus fez ele vencer e colocou ele no lugar aonde que ele sempre sonhou em estar. E ele sabia que o mesmo Deus, que era o Deus do seu pai, também era o seu Deus, e que mais hoje ou mais amanhã Deus iria abençoá-lo, iria promovê-lo, e para isso, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, ele precisava se comportar como tal, uma pessoa que estava em paz consigo, liberando perdão, liberando amor, fazendo o seu melhor. Pessoas pegavam e falavam assim, não está bom, não quero, não gostei, e ele falou assim, eu fiz o meu melhor, mas eu não gostei. E falou assim, então como que é que você quer que eu faça, para que você possa estar satisfeito? E ele dava o seu melhor, a ponto dele ser tão bom em fazer o seu melhor, que Potifar, ele olha e percebe e vê que José era uma pessoa diferenciada, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa bem vistosa, e você precisa cuidar da sua aparência, você precisa ser bem vistoso, porque isso vai influenciar diretamente como que você, sendo um rei, uma rainha, você se deixa todo ficar jogado. Você precisa cuidar de você, porque você vai reinar, você vai influenciar, você vai ajudar a conduzir pessoas. Por isso você precisa estar como tal, para que possa exercer as influências. Homem de boa aparência se cuidava na medida do possível, fazendo o seu melhor com o que ele tinha de melhor, até que talvez um dia ele pudesse fazer melhor ainda, mas ele dava o seu melhor. Potifar percebe que aquele homem, apesar da dificuldade, apesar da adversidade, apesar de ser escravo, ele era um homem feliz, ele era um homem que tinha paz dentro dele. E ele carrega José para que pudesse ser o seu ajudante pessoal na sua casa. Embora ele negligenciou em relação à sua esposa, que a sua esposa era um problema sério. Mas Potifar era um homem honrado. Traz José para sua casa, José começa a trabalhar, fazer bem feito, já estava mais limpinho, agora ele podia fazer ainda melhor, limpinho, cheiroso, bem aparentado, bonito, inteligente. Aquela mulher, ela se encanta com ele. Esse escravo é um escravo diferente.
ele é bonito, ele está em paz, ele se cuida, faz o serviço bem feito. Não tinha o que falar mal de José, porque ele fazia bem feito. E se reclamasse, ele ia lá, repetia e fazia até o negócio funcionar e dar certo. A mulher encanta com ele, fala assim: eu quero esse homem para mim. E ele ainda jovem, com carências emocionais, longe dos seus pais, longe dos conselhos, mas estava enraizado dentro deles valores. Você é uma pessoa de preço ou uma pessoa de valor? Uma pessoa de preço se vende por qualquer coisa. Aquilo que oferecer para ela está se vendendo. Vende a sua dignidade, vende seu corpo, vende o seu caráter por pouca coisa. Mas uma pessoa de valor, ela sabe que o preço é alto e ele foi pago com o sangue de Jesus Cristo. E ele sabe a quem pertence, porque sabe que ou mais hoje ou mais amanhã Deus vai conduzir a ele a ter tudo aquilo que ele sonhou no seu coração. José, diante de tudo isso, longe de todos os seus familiares, ele pensava, era um homem de valores, que estava enraizado, que tinha a palavra no seu coração, que sabia que o que era certo e o que é errado, o que é meu, o que é dos outros, não pertence a mim, eu não posso tocar, porque isso vai ser destruição para mim. Até porque ele já tinha olhado e vivenciado isso, que o seu pai pegou o que não era seu, trouxe para si e levou um problemão para si. Um problema terrível, que arrastou por sua geração. E ele sabia que não deveria cometer o mesmo erro que seu pai cometeu, para não sofrer ainda mais. E diante da dificuldade, diante da adversidade, se ele pegasse e cometesse o erro que o seu pai cometeu, pegando aquilo que não era seu, ou como seu irmão, que deitou com a esposa do seu pai e perdeu a primogenitura, ele não queria perder mais nada, mas ele precisava ganhar e vencer. E para que ele pudesse ganhar e vencer, não podia ser como os homens pensam, mas como Deus pensa, porque Deus, ele nos fez mais que vencedor. Não podia ser com as suas próprias mãos, não podia ser com as suas próprias vontades, as vontades da carne, mas teria que ser em Deus. Estava enraizado, firme na promessa de Deus, alicerçado na vontade de Deus. E ele sai correndo da mulher, porque se ele fosse tentar resistir à mulher, provavelmente ele iria cair. Com o diabo você enfrenta, você se submete a Deus primeiro, você enfrenta e ele vai correr de você. Submeteis a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir de você. Agora, o desejo da carne, se você querer enfrentar, você vai cair. Então é melhor correr. É melhor passar longe, a léguas, para não cair. E não perder a oportunidade de receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Não perder sua integridade, seu caráter, as bênçãos diante de Deus e dos homens para a sua vida. José, ele se acalma, sai correndo, foge. A mulher faz um falso testemunho contra ele, que ele havia tentado violentá-la. E Potifar acredita naquela história, coloca José na prisão. José volta para a prisão novamente. E mais uma vez, ele tinha tudo para se revoltar, para ficar com mágoa. Mas não diz a Bíblia, diz segundo a conjectura teológica, no coração de José, ele deveria estar falando: Deus, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção do que eles fazem. José na prisão, abatido por dentro, mas com disposição por fora, fazendo tudo o seu melhor, mais uma vez fazendo o melhor, dando o seu melhor, se conectando com pessoas certas, corretas, que poderiam ali ajudar e abrir portas para ele. O carcereiro percebe, José é uma pessoa bacana, José é uma pessoa legal, dá um voto de confiança para José, para que ele pudesse administrar o cárcere.
E José não deixa para trás, dá o seu melhor, faz o seu melhor. Chega um momento que o copeiro do rei tem um sonho, e como ele era um homem que tinha intimidade, temor a Deus, as oportunidades vão aparecer na hora certa. Se você é uma pessoa de valor, que não negocia, que não é uma pessoa de preço, que se vende por qualquer coisa, mas você é uma pessoa de valor, acredita fortemente naquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, você tem intimidade com Deus, você tem convicção que o Senhor Ele é contigo, que ou mais hoje ou mais amanhã Ele vai te entregar a vitória, você resiste firme os problemas, você perdoa aqueles que se levantam contra você, você entende que a tua luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas são principados e potestades e hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, tentando contra você, tentando te derrubar. Você tem esse entendimento, você se conecta com Deus, você se conecta com pessoas corretas, com pessoas certas, e essas portas vão se abrir para você em um determinado momento. Ele revela o sonho daqueles homens, e de repente um dia Faraó tem um sonho, não sabe como interpretar, chama todos os intérpretes, seus melhores, os magos, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó, o rei. E aí o copeiro fala assim, tem um lá embaixo, que ele sabe interpretar sonhos, chama-se um prisioneiro, chama-se José. O rei manda chamar ele, mostra o sonho para ele. José, o sonho é esse. Ele ora a Deus, Deus mostra para ele o que interpretava o sonho. Mostrou Faraó o sonho que significa isso, e mais, você deve fazer isso, isso e isso. Faraó fica admirado com tamanha inteligência e percepção daquele homem, e percebe que ele era um homem diferente, que ele era um homem de Deus, no seu linguajar, no seu comportamento. A sua inteligência era diferenciada, porque ela era potencializada pelo Espírito de Deus. Um homem de extrema humildade, caráter ilibado, emoções equilibradas, não carregava consigo mágoa, não carregava consigo rancor, não carregava consigo ódio, rebeldia, rebelião, não carregava consigo ganância. Faraó percebe e fala, eu quero esse homem ao meu lado, porque é uma promessa de Deus que a Bíblia fala que se você fizer o seu melhor, se você for perito na sua área, se você for uma excelente mãe, se você for um excelente pai, se você for um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente funcionário, um excelente patrão, você vai andar com os melhores, você vai andar com reis. E por José ser esse homem diferenciado, cumpriu-se essa promessa. E o Faraó fala assim, você vai governar tudo. E ele começa então a governar. É dado para ele uma esposa. Ele tem filho com essa mulher, e ele chama Efraim Manassés, que significa do meu passado eu não me lembro mais, e prosperar, em alusão a tudo aquilo que ele havia passado e sofrido. E quando ele está diante dos irmãos dele, os irmãos deles apavorados, ele se revela para os irmãos apavorados, porque os irmãos se achavam bons e achavam melhores, e ficaram revoltados no momento em que José conta o sonho para eles, dizendo que um dia ele estava sonhando e que os feixes de trigo dele subiu, e que os feixes de trigo dos seus irmãos haviam se prostrado, que um dia o sol e a lua e as estrelas se prostraram diante deles. Eles ficaram revoltados. Você acha que nós iremos nos prostrar diante de você? Quem você pensa que você é? Talvez nós não sejamos aquilo que as pessoas esperam de nós, mas somos capacitados por aquele que espera de nós que nós cumprimos o nosso melhor nessa terra. Se Deus te encher da sua glória e da tua graça,
você consegue tudo que você quiser, para a honra e glória do seu nome. Agora eles estavam prostrados diante do governador do Egito, e o governador do Egito se revela: eu sou José, o irmão de vocês. Eles encheram de temores, ficaram apavorados, acreditando que José havia guardado raiva, ódio, remorso, rancor dentro dele e iria matá-los. Mas ele era um homem que tinha intimidade e comunhão com Deus. E ele fala: não, eu perdoo vocês. Tudo isso aconteceu para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu vim na frente de vocês para que eu pudesse cuidar de vocês, para que vocês não morressem, para que a nossa geração ela não fosse disseminada. Eu vim na frente, Deus permitiu que eu viesse na frente. Hoje eu entendo, mas eu fui um homem que aguentei todas as dificuldades, todas as adversidades, todas as humilhações, para que eu pudesse chegar e estar como governador do Egito, dessa nação, desse país. Se você não estiver disposto a aguentar as adversidades, os problemas, as tribulações da vida, você sempre vai voltar no zero, você vai entregar os pontos, e você não vai ser quem Deus quer que você seja. Mais do que vencedor, esteja por cima e não por debaixo, seja cabeça e não cauda. É preciso aguentar firme, porque se nós desistirmos, nós voltamos no zero. Estamos diante de uma dificuldade, desiste, volta no zero. Diante de uma dificuldade, desiste, volta no zero. E cada vez que a gente volta no zero, a gente acumula problemas. A gente arrasta problema com a gente, mas se a gente persevera, se a gente confia em Deus, se a gente busca a direção de Deus, a gente vence e glorifica o nome do Senhor. E somos recompensados por isso. E ficamos num lugar de excelência, de paz, de justiça, de bênção, de influência para ajudar outras pessoas. Assim como José. Você tem o potencial para ser tudo aquilo que Deus prometeu para você, que você sente no teu coração que você é. Você é um pai melhor, um pai top, você é uma mãe top, eu vou ser um esposo top, eu vou ser uma esposa top, eu vou ser um empresário, eu vou ser um funcionário promovido, um dos melhores da minha. Você tem tudo isso, você é um profissional, você tem a capacidade para isso, mas você precisa aguentar o processo, que vai ser difícil, vai ser um zigue-zague na sua vida, até você chegar lá. Para você sair do ponto A até chegar no ponto B, do estado atual que você está até o estado desejado que você quer, vai ser um zigue-zague na tua vida. E se você sair desse caminho, você volta no zero e traz problema consigo. Volta no zero e traz problema consigo. E cada vez vai ficando mais pesado, até o momento que você desiste e deixa para lá. Fala assim: não, realmente eu não nasci para vencer, eu nasci para ser um fracassado. Mas se você persevera, continua, não olha para a esquerda, não olha para a direita, sabe que Deus é contigo, pede a direção, continua. Amanhã você olha para trás e fala assim: meu Deus, como é bom ser fiel ao Senhor e confiar no poder das suas mãos e na sua direção, porque Deus, Ele te faz vencer. Deus quer aquelas pessoas que sejam resistentes. Por isso que Deus falou para Josué, falou assim: Josué, seja forte e corajoso, porque você vai passar muito problema, muita dificuldade, mas coloque tudo aquilo que eu falei por meio de Moisés ao seu coração, que você vai vencer todas essas batalhas da sua vida. E se nós colocarmos esses ensinamentos de José, o padrão se repete, aconteceu na vida de José, na vida de Davi, na vida de Josué, e acontece nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, ela é hoje e ela é eternamente. A Bíblia são conselhos de Deus, aquelas pessoas que pegaram os conselhos de Deus, colocaram em prática na sua vida e venceram a dor e se tornaram vencedor. Há um grupo de pessoas que pegaram a palavra de Deus, não colocaram em prática na sua vida, tiveram dor e perdeu para a dor e se tornaram
perdedores. Então, ao caminho da vitória ou da derrota, nós é que decidimos qual caminho trilhar. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo possa impregnar isso no seu coração, e você possa entender que o choro pode durar uma noite, mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que continuam caminhando, com fé, com esperança, com amor, perdoando, sem dor, sem rancor, sem ódio, sem aflição, mas confiando, vai vencer. Feche seus olhos para nós orarmos.